Primeira coisa que eu quero explicar para vocês aqui, ó. Esse cara aqui é um capacitor e a função do capacitor é armazenar energia para que quando você vá ligar o equipamento, ele dá um impulso maior para esse equipamento dar a partida no motor ou alguma coisa do tipo. Então, nesse caso aqui, eu tenho um capacitor 2 em 1. Aqui eu tenho dois capacitores dentro dessa única cápsula. E o que acontece aqui? Aqui eu tenho um fio comum e eu tenho dois capacitores, um no fio preto e o outro no fio vermelho. E aí, o que a gente faz aqui antes de fazer o teste? Para você não correr o risco de tomar um choque, porque que nem eu expliquei para vocês, ele armazena energia, a gente precisa primeiramente descarregar esse capacitor. E para descarregar ele é bem simples, basta você encostar um cabo no outro, ó, dessa forma aqui. Você fazendo isso, você já vai estar descarregando o equipamento e aí você já não tem risco de tomar mais choque e já pode fazer o teste nele numa boa. Lembrando, galera, para você fazer um teste completaço nesse carinha aqui, você precisa de um capacímetro. Mas com o multímetro, a gente já consegue fazer um teste bem bacana para saber se o defeito está nesse cara ou se está no equipamento. Então, vamos fazer o nosso teste com o nosso multímetro aqui. Primeiro passo, a gente vai colocar o multímetro na escala de continuidade. Então, no meu multímetro eu seleciono essa escalinha aqui e coloco aqui na opção selecionar. Beleza. Na escala de continuidade, o meu multímetro, quando eu encosto uma ponteira na outra, ele apita. Beleza? Então, o que a gente faz? A gente coloca uma das nossas ponteiras no fio comum, que no meu caso aqui é esse fio verde, e a outra no fio do capacitor. Se você encostar essas ponteiras aqui e o seu multímetro apitar, igual quando você faz isso aqui, quer dizer que o seu capacitor está em curto. E aí já era, tem que trocar esse capacitor. Então, um capacitor aqui está funcionando, agora eu vou testar o outro. Fio comum e o fio no vermelho aqui. Fiz o teste, não apitou? Maravilha, o seu capacitor não está em curto. O próximo teste que a gente vai fazer é o teste para saber se ele está armazenando energia. E para fazer esse teste, a gente mantém o multímetro na escala de continuidade, coloca uma das ponteiras no fio comum e a outra no fio do capacitor. O que vai acontecer aqui? Nesse caso, o meu multímetro, quando eu coloco ele na escala de continuidade, ele libera uma tensão de 3 volts nessas duas ponteiras aqui. E aí essa tensão vai ser armazenada pelo nosso capacitor, se ele estiver funcionando perfeitamente. Então a gente deixa essas duas ponteiras aqui por mais ou menos uns 30 segundos e esses 3 volts vão entrar aqui para dentro do capacitor e se ele estiver bom, ele vai armazenar essa energia. Então eu vou fazer esse processo no meu capacitor do fio preto e no capacitor do fio vermelho. Beleza, já se passaram uns 30 segundos e eu carreguei os meus dois capacitores. Agora, para a gente saber se ele armazenou essa energia que eu encaminhei do meu multímetro para ele, a gente tem que colocar o nosso multímetro na escala de leitura de tensão contínua e aí a gente vai colocar uma das ponteiras no fio do capacitor e a outra ponteira no fio comum. Com essas ponteiras nos fios aqui, o nosso multímetro tem que dar uma tensão, que nem vocês estão vendo aqui, o multímetro está dando uma tensão, essa tensão vai ser reduzida aqui, porque o multímetro quando está na escala de leitura de tensão, ele acaba consumindo um pouco da tensão do componente e é normal que ele vá abaixando essa tensão. Então, beleza, esse capacitor do fio vermelho está funcionando, agora a gente vai testar o do fio preto. E ó, como vocês podem ver, também está funcionando. Então, esse capacitor aqui está funcionando. Se a gente tivesse um equipamento e esse equipamento estivesse parado de funcionar, o defeito não seria esse carinha. Mas se a gente tivesse feito os testes na escala de continuidade e que nem eu disse para vocês, a ponteira aqui junta estivesse apitando, iria dizer para a gente que o capacitor está em curto e se a gente tivesse mandado ali a tensão para ele armazenar e ele não tivesse armazenado, queria dizer também que ele não está conseguindo mais armazenar energia e aí era só fazer a troca desse componente elétrico que o seu equipamento iria voltar a funcionar numa boa. Então, galera, essa é a dica de hoje. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, beleza? Valeu, galera, brigadão, é nóis, tamo junto.